Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me o gole da divina vontade, a minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores e as reparações por todos e por cada venceu na tua divina humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade, que eu estou a fazer, em todas as ações que farei durante esse dia. Amém. Fiat. Então, sejam todos, né, bem-vindos, que vão depois também estar acompanhando essa live, né? Bem-vinda, Hilda, e depois também a Laurice vai estar com a gente aqui, né? Então, mais uma vez estamos aqui iniciando, né, uma live de equipes, e hoje a gente tem a colaboração da Hilda, né, participando junto com a gente nos estudos. Então, é com muita alegria também hoje, nesse domingo, né, da misericórdia, né, que é tão importante, né, tão importante para a nossa igreja, a misericórdia de Deus, né, tudo que Jesus fez por nós, né, e Ele deu essa revelação, né, para Santa Faustina e pediu, né, que fosse instituído a festa da misericórdia no domingo depois da Páscoa, né, então, assim, é muito incrível, né, e hoje nós estamos em um dia maravilhoso também para celebrar essa misericórdia, né, viver essa misericórdia, né, e a divina vontade é a misericórdia da misericórdia, né, de Deus, né, porque a gente descobre o quanto Ele nos ama, né, o quanto Ele se sacrificou por cada um de nós, né? Então é muito grande todo esse mistério. E hoje a gente vai meditar um tema muito importante, né? Então eu vou receber aqui também a Laurici, que já chegou aqui, né? Só um minutinho que eu só vou organizar a tela aqui. E a gente já vai ler. Então tá. Então a gente vai meditar o trecho que está no volume 5, do dia 15 de junho de 1903. Quem se serve dos sentidos para glorificar a nosso Senhor, conserva em si a sua obra criadora. E contando-me no meu estado habitual, meu adorável Jesus, não sei como, viu dentro do meu olho. Então eu me admirei e ele me disse: Minha filha, quem se serve dos sentidos para me ofender, deforma em si minha imagem. Por isso o pecado dá morte à alma. Não porque verdadeiramente morram, mas porque dá morte a tudo o que é divino. Não se é para me glorificar, posso dizer: Tu és o meu olho, o meu ouvido, a minha boca, as minhas mãos e os meus pés. E com isso conserva em si a minha obra criadora. Se ao glorificar-me acrescenta o sofrer, o satisfazer, o reparar por outros, conserva em si a minha obra redentora. E aperfeiçoando em si estas minhas obras, ressurge a minha obra santificadora, santificando tudo e conservando-o na própria alma. Porque de tudo quanto fiz na obra criadora, redentora e santificadora, transfundi na alma uma participação de mim mesmo, obrar, né, do meu mesmo obrar, mas tudo está em si. A alma corresponde à minha obra. Então, é um trecho pequeno, mas muito revelador, né?
Então é muito interessante interessante, Luísa porque a viu Luísa viu Jesus, Jesus, né, dentro, né, né, como se dentro, né, como ele se estivesse ele vendo, estivesse vendo, enxergando enxergando dentro do olho dela, dentro ou do seja, olho ele dela, está ou seja, ele vendo, está contemplando vendo, através dos olhos dela. contemplando através dos olhos dela. Então ela fala, Né? via-o Então ela fala, dentro de via-o meu dentro de olho. meu olho. E ela ficou E ela admirada, né, ficou com essa admirada, visão né, com e, essa visão querendo e entender, né? querendo entender, né? Então Então, ela ela ficou admirada de ver, nossa, diferente, né? Jesus diferente, né? aparecer Jesus dentro do aparecer meu olho. dentro, né? Tá O que dentro será do que ele meu quer falar olho. O isso que para será que mim? ele quer dizer com isso? Sempre Porque tem sempre tem uma mensagem de uma Jesus. mensagem Ele de vem com Jesus. Ele vem com objetivo, o ele quer objetivo, ensinar ele alguma quer coisa, ensinar ele alguma quer coisa, falar ele sobre quer aquilo com falar uma sobre aquilo pessoa. com a pessoa, né? Então não é à toa Então que não é ele à toa aparece que ele dessa forma. aparece Alguma coisa dessa ele tem forma. Alguma para coisa ele tem ensinar. para ensinar. Então ele vai falar: Então ele vai falar, minha filha, e, quem se minha serve filha, dos quem se sentidos? serve dos Ele está falando sobre sentidos? os Então ele está falando sobre sentidos. os sentidos. Então, Então, os sentidos os sentidos, é né? todo o nosso É ser. todo o nosso ser, O nosso porque ser o nosso é ser corpo, é corpo, alma alma e espírito. e espírito. Então nós temos os Então, nós temos os sentidos, nós podemos sentidos, dizer assim, os podemos sentidos dizer da assim, os alma, os sentidos da atributos alma, da os alma, atributos né? da alma, Que né? é a Que é a memória, a memória, a inteligência e inteligência a e a vontade. vontade. Onde também Deus Onde deu também esses Deus deu esses atributos para nós, atributos para nós, para que a gente também desenvolva uma vida com onde Ele, a gente vai onde a gente vai contemplá-lo, onde a gente vai contemplá-lo, a gente amá-lo, vai vai amá-lo, vai conhecê-lo. Então conhecê-lo. esses Então, sentidos da esses sentidos alma da alma também é para a gente também é para a gente participar dessa vida participar com dessa Deus. vida com Deus. Ele é para Ele é ele para Ele usar desses usar desses sentidos para sentidos, viver em para nós viver em através nós deles. através deles, né? Mas nós não somos Mas só nós não alma. somos só Nós não alma. podemos Nós só não ver podemos só ver assim, espiritualmente. A espiritualmente. gente não pode A gente não pode separar separar o que nós o que somos nós somos também é da também realidade da natural, realidade como Deus nos natural, como fez o Deus nos corpo. fez o corpo. E esse E corpo esse também tem corpo também tem sentidos, e esses sentidos, e sentidos esses fazem sentidos parte do fazem nosso parte do ser, nosso ser, que é a nossa que é a visão, nossa que visão, é que é o nosso o falar, nosso né? falar, né? O sentido de O falar, sentido de falar, a nossa a nossa audição, os audição, os ouvidos, ouvidos, o tato, o né? Então, as tato, né? nossas Então, é as mãos, os nossas nossos mãos, os pés. Então, nossos pés, então, todo o nosso todo o ser nosso ser, inteiro, por corpo, inteiro, alma e corpo, alma e espírito, Deus espírito, fez Deus fez para uma para uma finalidade. finalidade. E é isso que ele E quer é isso falar que ele quer aqui. falar aqui. E nesse E caso, nesse caso, ele vai estar ele vai mostrando estar para mostrando para Luísa, Luísa, né? Ele né? sempre Ele faz sempre isso. faz Ele isso. fala Ele coisas fala coisas maravilhosas, maravilhosas, dá uma visão mas maravilhosa, também Jesus mas também traz as Jesus traz as amarguras, amarguras porque não dele, tem porque como. não tem como, né? Quando ele traz, Quando ele ele fala traz, ele do fala bem, do do que ele bem, do que ele fez, fez, quando ele vem e quando falar ele vem falar do para que ele para fez o que ser que ele fez o humano, ser humano, quando a gente vai ver quando o a ser gente vai humano ver o e ser como o ser humano humano e está como o ser humano está correspondendo, não tem correspondendo, como não não ter tem como não amargura. ter amargura também. Porque aí você vai ver, Porque aí meu você vai Deus, ver, e meu todo mundo vai Deus, pensar todo isso mundo vai pensar isso automático. automático, né? Meu Deus, então Meu a nossa Deus, então a visão nossa tem essa visão tem essa finalidade. finalidade. Nossos Os ouvidos nossos deveriam ser ouvidos para deveriam ser isso. para isso. Os nossos Os atos, nossos onde a gente atos, onde a caminha, gente deveria ser caminha, para deveria caminhar ser para para caminhar para Deus. Deus. Aí quando a gente vai ver o mundo, Vai ver o vai homem, ver o homem, é é decepção. Não tem decepção. como não ter Não tem como amargura. não ter amargura. Porque a Porque gente na hora a vai gente na hora observar, vai nossa, então o pensar, ser nossa, humano não então o ser está humano não usando os está sentidos usando do os jeito sentidos do certo. jeito certo. Não está Não está usando para a usando para a finalidade que Deus finalidade que criou Deus criou eles. E aqui Jesus eles. vai E estar aqui falando Jesus vai estar isso. falando isso. Ele vai falar assim: Ele vai falar assim: olha, minha filha, quem se dos sentidos serve dos para me sentidos para ofender, me ofender, deforma em si a deforma em minha si a minha imagem. imagem. Então, nós fomos Então, nós feitos à fomos imagem e feitos à imagem e semelhança de semelhança Deus. de Deus. E os nossos E os nossos sentidos sentidos é é justamente por justamente isso. por É isso. É justamente para justamente desenvolver para essa imagem e desenvolver essa imagem e semelhança. semelhança. Ou seja, Quando Deus fez os quando Deus nossos fez os olhos, nossos olhos, Ele quis ver Ele através quis ver desses através olhos. desses olhos. E nós nos E nós nos assemelharmos a Ele assemelharmos através a da Ele nossa através forma da de nossa olhar. forma de olhar. Quando Ele fez os Quando nossos Ele fez os ouvidos nossos também, ouvidos também, tudo é para a gente tudo é para a participar gente com Ele e participar Ele com viver Ele e dentro Ele de viver nós. dentro de Então, quando nós. Ele fez a Então, quando nossa Ele fez a boca nossa e nos boca deu a e nos deu capacidade a de falar, capacidade de falar, é para a gente é falar para a das gente coisas falar das dele. coisas Era dele. para a gente Era dizer para a coisas gente dizer dele. coisas boas, Entendeu? entendeu? Então, Então, justamente porque justamente Deus porque também é Deus também é comunicativo, para a gente comunicativo, também para a ser a gente imagem também e ser a imagem e semelhança dele semelhança no dele falar, porque no Deus é falar, porque Deus palavra. é palavra. Ele é verbo. Ele é Ele verbo, é né? Ele palavra. é palavra. Então a gente Então foi feito foi para ser feito imagem e para ser semelhança imagem e dele também, semelhança que dele aquilo que também, que ele aquilo que pensa, ele pensa, que que aquilo aquilo que que ele ele fala, a fala, gente a reproduzir gente também, e falar. reproduzir A também, gente falar. olhar para A as gente coisas como olhar
para as coisas como ele olha, a gente ouvir as coisas como ele ouve, a gente caminhar como ele caminha, né? Não estou falando de jeito de andar aqui, né?
Eu estou falando de onde você vai, qual o Porque caminho, porque tem tem coisas coisas que que não não convém convém para a pra gente, gente. tem Tem caminhos caminhos que que não não é é para a pra gente gente ir, ir, né? tem Tem formas formas de ir, assim, tem caminhos que a gente tem que dizer, não, não é a vontade de Deus para mim isso. Assim é tudo, todo o nosso ser, corpo, alma e espírito é para refletir a imagem de Deus. Então é para que nós temos, é para nós sermos cópias de Deus. Então tem uma forma de viver esses sentidos, tem uma forma, né, de glorificar a Deus por meio deles. Então é para a gente ser tipo outro Deus, cópia de Deus, né? Outro Deus. Ele fala isso no catecismo da igreja, né? É para a gente ser outra cópia dele, né? Ser por graça o que ele é por natureza. Então, e todos os nossos sentidos foi feito para isso, para amar. Tudo é amor de Deus. Tem o trecho do livro do céu que ele fala que nós somos esses fragmentos de amor dele e que tudo é fragmento de amor dele. Então, quando a gente enxerga, ter a visão, e não só a visão, porque fala, o que adianta se eu desse para eles o olho, mas não desse o que contemplar? Se eu desse para eles a boca, mas não desse uma palavra para eles falar sobre aquela palavra, né? Então, tudo que ele nos deu externamente também é para que a gente, com os nossos sentidos, usufrua disso, mas do jeito correto. Então, do jeito que glorifica ele, né? Então, se ele te, por exemplo, se ele te fez o seu corpo com a necessidade de tomar uma água, ele te deu o paladar, a capacidade de comer, então é um amor, não é pecado. Não é pecado isso. Mas ele te deu isso para que através disso a gente possa amá-lo. Que seja, ou seja, que a gente faça isso por ele, né? Que a gente reconheça, a gente seja grato, seja obrigada, que isso desenvolva em nós gratidão, oportunidade de amar a Deus. A gente até falou na live sobre isso, né? Da gratidão, da gente ter esse amor, essa correspondência de obrigada por esse alimento que eu estou comendo, Senhor, obrigada por essa água que eu estou tomando. E assim, é para ser motivos a gente se unir mais a Ele, da gente se comunicar com Ele, da gente agradecer Ele, entendeu? Então, todos os nossos sentidos falam do amor de Deus. Tanto a obra da criação fora é para a gente contemplá-la, usufruir dela através dos nossos sentidos para amar a Deus. E nós também, nosso corpo, como foi constituído também, é para amar a Deus. Então, por isso que a gente fala assim, que devemos amar Ele em espírito e em verdade com todo o nosso ser, com tudo que nós somos. E quando a gente fala com tudo que nós somos, a gente não pode pensar só no espiritual e separar o corpo, não. Não existe isso. A gente não pode pensar assim, eu quero te adorar e te amar, Senhor, mas só posso fazer isso espiritualmente, porque nesse momento agora eu estou usando meu sentido, sei lá, eu estou limpando uma casa, então eu estou fazendo um movimento aqui, mas eu não estou te adorando, né, Senhor? Eu tinha que estar em um mosteiro, eu tinha que estar no momento de recolhimento para te adorar, para te amar, para te glorificar, mas nesse momento eu não estou, eu estou limpando, simplesmente limpando a casa, e a pessoa vê isso como algo separado, que vê como que isso não é um ato de amor a Deus, isso não pode ser transformado em oração. Quando a gente entende que todo o nosso ser, você mover as mãos, como eu estou movendo aqui, eu posso mover ela, fechar e abrir, fazer esse movimento aqui tão simples. Isso é amor de Deus. É Deus que está permitindo eu mover essas mãos. Vou falar. Você fala, vai sair. Isso que eu posso, isso que eu estou fazendo aqui é amor de Deus, entende? Então, o meu mover, o motivo para o qual eu me movo precisa ser por amor a Deus, né? Então, ele está falando aqui que ele sempre vai fazer isso, né? Ele sempre também vai mostrar o oposto, para a gente entender o que não o glorifica, o que é errado. Então, ele está falando aqui, ó. Quem se serve dos sentidos para me ofender, deforma em si a minha imagem, porque a pessoa está perdendo o tempo dela. A pessoa está fazendo algo que ele não faria, Jesus não faria nela, Jesus não fez ela para isso. Então, nem tudo nos convém, né? Então, assim, então, se eu tenho olho, por exemplo, dá um exemplo.
Eu tenho visão, mas há coisas que se eu fizer com a minha visão, se eu estou recebendo a vida divina para fazer isso. Se eu posso ver, Deus poderia tirar minha visão e ficar cega. Se eu posso enxergar agora tudo que eu posso olhar ao meu redor e enxergar e ter a capacidade de ver, é amor de Deus. É porque primeiro ele fez um ato primeiro do poder dele, é o poder dele que me dá a visão. E é o poder dele que conserva ela. Tudo vem do Filho, né? Que disse, eu quero que ela veja, desde a criação. Faça com que o homem veja. O homem terá olhos e com esses olhos ele vai ver, porque eu também sou assim, eu também vejo, eu também contemplo. Então o homem também vai contemplar. Então tem um ato original, que eu fui feita para ver, mas eu fui feita para ver o quê? Eu fui feita para ver o quê? Como ver isso, né? Então, então tem um sentido na minha visão. Eu não tenho olho à toa. Eu não tenho olho à toa. Porque Deus também vê, mas o que que Deus vê? Então eu fui feita para ver tudo que ele conserva, né? Tudo que ele mantém, toda a criação, tudo que ele coloca para mim. Então, por exemplo, uma coisa santa, né? Eu acordo e contemplo a imagem ali da minha filha, né? Contemplo o bebezinho ali e fico admirada, né? Porque eu estou tendo a graça de poder enxergar minha filha e ter motivo de agradecer, poder ver as pessoas ao nosso redor, poder enxergar, né? Poder ver o pôr do sol, poder ver a natureza, poder contemplar a criação, né? Poder ver a minha filha ali, o bebezinho, poder contemplar, né? E olhar para o rosto dela. Então, são motivos para me amar e agradecer e glorificar a Deus. Isso é santo. Mas, se eu pego esses olhos e uso para contemplar coisas que ofendem a Deus, né? Então, aí eu vou lá e pego meu celular e vou lá ver pornografia. Eu sei que aquilo é ofensa a Deus, a pornografia, né? Eu sei que se eu for lá e for ver pornografia, e se eu for acessar esse conteúdo, o que está acontecendo ali? Pecado, destruição. Então, Jesus, no meu lugar, faria isso? Ele vai olhar para mim e falar: nossa, eu estou me vendo nos olhos dela, nossa, ela está vendo exatamente o que eu também queria ver, assim. Ele é o que eu quero que ela veja. Ele vai se ver em mim se eu estou fazendo um ato de pecado com os meus sentidos, né? Se eu estou usando os meus olhos para contemplar, né, o que é errado, para buscar o que é errado. Então, ele não vai ver, eu estou deformando. Em vez de usar a minha visão para ver o bem, para amar, para adorar a Deus, para glorificar Ele, eu estou usando os meus sentidos para pecar. Porque antes do sentido, gente, Jesus fala assim, tudo vem pelo desejo da pessoa, né? Então é dentro dela. Ele fala assim que o que ela decide dentro dela, porque a pessoa pode questionar assim, mas então por que que Jesus deu a visão para ela? Né? Por que que Jesus então não tira a visão dela, já que ela vai ver a pornografia, né? Por que que ele não tira a visão dela? Então, mas ele nos deu liberdade. Ele não tira a nossa liberdade. Então, com essa liberdade, eu posso usar os meus sentidos para amar a Deus, mas eu também posso ofendê-lo. Nessa minha liberdade, eu posso fazer escolhas boas ou fazer escolhas ruins, dependendo do que eu decido. Mas Jesus fala que o 90% do pecado é dentro da própria pessoa, por causa do querer dela, né? Do desejo dela, porque ela já decidiu fazer aquilo, né? Então, aconteceu um movimento interior dela e ela foi por esse movimento que ela consentiu com isso e ela foi e viu aquilo. E o pior de tudo é que ela está usando a vida divina, ela está usando a vida que Deus está dando para ela, porque se Deus não tivesse dando a vida para ela, ela não poderia fazer isso. Quem está permitindo que ela veja? Quem está dando a visão para ela? Quem está mantendo ela? É Deus. Mas ela, em vez de usar isso para o bem, ela está usando isso para o mal. Só que dentro dela, na intenção dela, ela já escolheu aquilo. Ela já decidiu, né? Ela já decidiu aquilo, né? Ela consentiu com aquilo, ela quis aquilo, né? Então ela foi lá e fez, né? Então ele não vê, ele fala assim, não tem a minha imagem.
deixa muito claro. Eu olho para essa pessoa e não me vejo nela, né? Ela, aqui, ó, ele fala que deforma em si, deforma a minha imagem, a pessoa, entendeu? Porque porque tem uma vontade, pode falar. É por isso que ele diz aí em cima aí, né? Quem usar os sentidos para ofender ele, né, vai estar matando a alma. Então vai deformar tudo, né? Se a alma morre, o corpo vai andar como que, né? Por isso que vai vendo as pessoas tudo deformada, vamos falar, acabada, do jeito que está o ser humano hoje, que as cabeças não servem para nada, só para fazer o que não deve, porque já deformou o que é divino, né, dentro dela, igual ele diz aí, né? O pecado mata, dá morte à alma, né? Então, dando morte à alma, destrói tudo que é divino que tiver dentro de nós. O nosso sentido torna-se morto, né? Serve só para fazer o que não deve fazer, para levar-nos ao pecado. Então, isso continua, a gente vai vivendo essa situação que a gente está vendo hoje, a situação do ser humano. A pessoa anda com a cabeça tão virada, tão torta, para fazer só o que quer, só da vontade própria, né? Por isso tudo fica morto, a pessoa fica sem vida, não tem alegria, não tem a felicidade, porque se o divino está morto dentro de nós, tudo vai ficar ruim, né? Acaba tudo, a gente vai ficar triste e a gente vai estar procurando a felicidade onde ela não vai estar, né? Então, tudo torna acabado na gente, porque é só Deus, só o que é divino em nós, é que nos traz a felicidade e a alegria de viver, é que nos coloca de pé, né? Igual ele diz aí, se nós usamos os nossos sentidos para glorificar a Ele, né, a gente vai estar conservando em nós a sua obra redentora, aquilo que Ele criou em nós, né, que foi para que nós fomos criados. Ele conserva nessa obra redentora e aperfeiçoa em nós, né, as obras dele, né, que vai ressurgindo, ficando santificado em nós. Não é essa situação? Não é assim mesmo? Ou eu estou errada? É isso mesmo, né? E a pessoa pode achar que tá vivíssima, né? Só porque ela tá bonitona, assim, né? Você olha no espelho, tô bem, mas se ela pudesse ver a alma dela, né? Porque, assim, ela tem uma vida divina, né? Na hora que você tá falando, tá pensando assim, né? Como que mata isso? É porque, assim, ela tá recebendo a vida. Tipo assim, ela não tá falando assim, ela tá lá matando a vida divina, a divina vontade não está acontecendo, ela tá interrompendo a divina vontade, é, mas ela tá, não, mas ela tá matando a oportunidade que ela tem dela participar disso, porque essa vida é para ser desenvolvida dentro de nós, né? Deus, né, nos criou para uma finalidade. Então, assim, em vez dela corresponder e ela ter essa mesma felicidade de receber a vida de Deus nela, e ela vê essa vida, né? Ela tem a mesma alegria de Deus, a alegria, assim, da pureza, a alegria de contemplar o que é santo, a alegria de viver o que é santo. Ela não experimenta, ela não participa dessa santidade divina, entendeu? O que que sobra para ela se tirar isso? Ela não vai ter vida, por isso que é uma morta. Ela não vai ver, ela não vai ter sentido. Ela vai ter o quê? Qual que é o resultado? O que que sobra? Qual que é o inferno da pessoa? A culpa é enorme que ela vai ter por estar vivendo aquilo ali, né? O resultado do que ela está contemplando ali, do que ela está vendo ali. Não tem fruto no pecado. Não tem fruto no pecado, né? O pecado é morte. Então ela vai sentir a morte em vez de sentir vida. Porque com Deus ela vai ter vida, ela vai ter paz, ela vai ter alegria, ela vai ter esperança, ela vai ter bondade, ela vai participar daquilo que Deus é por natureza. Isso vai ser desenvolvido dentro dela. Mas quando ela escolhe usar os sentidos que para não olhar para Deus, é tragédia. Tragédia, tragédia, tragédia. E se a gente acha assim que essas pessoas estão felizes, né? Às vezes elas vão no podcast assim, né? Falar
falar lá, parece que está plena, felizes. Nada, muitos vivem à base de droga, de dopamina, entendeu? Olha como que os sentidos delas são. É a droga que está deixando elas daquele jeito, né? É a dopamina, né? Vive de remédio, entendeu? Vive de festa. Aí tem que se encher de festa, de coisas para, ou seja, mais distração ainda, sabe? Mas e o vazio que está dentro delas? Só Deus pode preencher, né? Então, assim, é muito triste, é muita miséria. E, assim, é uma perda de tempo, né? Porque às vezes você olha assim, né? Igual tá falando aqui, né? Pegando aqui, né? Ele fala assim, né? A pessoa está deformando em si a minha imagem, porque ele tá dizendo que ele quer aperfeiçoar em nós. Então, o que que é a santificação? Que ele vai estar falando mais embaixo. É aperfeiçoar em nós a obra criadora, né? Igual a Hilda comentou, a obra criadora e a obra redentora. Então, a santificação é aperfeiçoar, ou seja, é esse voltar à ordem, né? Original para quando nós somos criados. Então, assim, é você voltar. Para que Deus te criou? Quando Deus te deu os olhos? Para que é esse sentido? O falar? Para que é? Então, a santificação é aperfeiçoar isso. A nossa boca vai ser para qual finalidade? Aí você, na santificação, através da divina vontade, do estudo do livro do céu, você vai entender o seguinte: opa, eu não falo à toa. Tem um ato lá inicial, lá, quando Deus me deu a capacidade de falar, e me deu a capacidade de falar para quê? Quando ele me deu a capacidade de ver, para quê? Quando ele criou a criação e fez as coisas, ele fez para qual finalidade? Entendeu? Então, os meus sentidos são para glorificar e agradar a Deus. Não é para agradar a mim mesmo, não é para agradar os homens. É para agradar a Deus. Os meus sentidos são para Deus. Então, aí começa a aperfeiçoar a obra dele na pessoa, através da santificação, pelo conhecimento que ela vai tendo, porque aí ela vai perceber, olha, nem tudo me convém. Então, até a forma minha de olhar é diferente, a minha forma de ver. Não vai ser mais a mesma, não tem como ser a mesma. Se antes eu usava os meus olhos para as minhas curiosidades, para as minhas paixões, para aquilo que me agradava, hoje eu só quero ver para agradar a Deus, aquilo que Deus quiser que eu veja. Eu sei que é Ele, que é a divina vontade que está me proporcionando, mas tem um sentido ali, né? Deus está falando comigo através daquilo ali, né? É Deus que está me dando a capacidade de ver, né? Então, e o interessante é porque esses assuntos abrem o leque para falar muita coisa, né? Tomara que eu não esteja assim indo para muitos outros assuntos, porque acaba que vai vindo outras coisas na minha cabeça, né? Mas é interessante porque a gente não pode, na divina vontade, a gente não vive só o espiritual. Porque às vezes a gente pensa tanto na alma, a Aline estava até comentando sobre isso na escola. Às vezes a gente pensa só na alma, né? A gente fica mais nessa questão, né? Memória, inteligência e vontade. Mas às vezes, os atos que Deus deseja de nós, a gente pode se desligar. Por exemplo, de repente, isso já aconteceu muitas vezes comigo, que eu vi que não era à toa. O meu marido estava assistindo um documentário, e às vezes a gente vive essa parte tão no automático que a gente preocupa mais com a questão da alma, né? A inteligência ali, refletindo no livro do céu e tudo. Mas às vezes Deus quer que você olhe aquilo. Não é à toa que te faz estar lá com sua esposa naquele momento e ver aquele documentário. Ele está usando os seus olhos, e através dos seus olhos ele quer, presta atenção, filha, nisso aí. Presta atenção nisso que você está ouvindo aí, nesse vídeo aí que foi mandado para você. Presta atenção. Então, então a gente tem que entender que ele também vai usar esse sentido nosso exterior também. Porque às vezes a gente é tão assim no automático, a gente estava até falando na live, né, que às vezes a gente não agradece, né? Ele está te mostrando o pôr do sol, ele está te mostrando, fazendo você ouvir o canto do pássaro, né? E às vezes a gente se distrai dessas coisas, né? E depois a gente fica assim, eu não sei o que falar hoje, parece que Jesus não falou comigo, e Jesus falou através de um monte de coisa e a gente não prestou atenção. Então, a atenção é tão importante porque ele vai falar com todos os nossos sentidos, fazendo a gente às vezes ver uma coisa que não é agradável,
Porque Deus faz muito isso, né? Porque o que ele faz? Ele não fica muito consolando a gente, não. Usando os nossos sentidos muito para nossa consolação, não. Às vezes ele te dá um momento assim. Você vai, é claro que te dá as alegrias assim, você vai. Mas a gente não fica muito nisso, pode reparar. Ah, eu tô te dando essa comida gostosa para você comer nesse momento, e a gente fica muito ali. Eu tô te dando esse passeio agradável para você ir. Então, tem momentos que ele faz isso, mas a gente percebe que ele usa mais os sentidos nossos para reparação, né? Para trazer muitas vezes para reparar pelas criaturas. Então, faz você ver uma coisa e faz você olhar, não tem como. Ou é uma coisa assim que é que sabe, que você fica assim, mas Jesus, parece que eu que sou curiosa, mas não é, gente. É ele. Ele faz você, sei lá, às vezes eu tô num lugar e faz eu ir lá e ver a tatuagem da mulher. A mulher tá passando a tatuagem dela e ele quer desabafar alguma coisa daquilo ali. E às vezes assim, olha aquilo e fala, ai meu Deus, é feio demais. Não precisava do ser humano se tatuar. Mas ele quer um ato seu ali, né? De reparação ali, entendeu? Às vezes ele te faz ver um vídeo, te faz ver um conteúdo que não é bom, entendeu? E faz você ver coisas, mas ali é a intenção, você não está usando aquilo, você não está vendo aquilo ali por uma curiosidade sua, você não está vendo aquilo ali com a intenção de pecar, satisfazer alguma coisa, mas porque ele quer que você veja, ele quer desabafar aquilo com você, ele quer mostrar, filho, olha o que o ser humano está fazendo. Olha qual que é o sentido do ser humano, olha o que o ser humano faz. Ele quer mostrar isso, porque como que a gente vai confirmar isso que está falando aqui no livro do céu, se a gente também não reparar isso? Como que a gente vai entender que deformidade é essa que está hoje? É verdade isso ou não que Jesus está falando? A gente vê essa deformidade hoje na Terra? A gente está vendo o ser humano usando os sentidos dele para não ser imagem e semelhança de Deus, para ser o contrário? A gente está vendo isso? A gente está vendo isso o tempo todo. E a gente está vendo as pessoas vivendo muito pelos sentidos, que em vez do sentido ser uma forma dela buscar o espiritual, se espiritualizar, né? Buscar os sentidos dela para ela amar a Deus, o que a gente mais está vendo é as pessoas usando os sentidos dela para ofender a Deus, né? E elas estão perdendo tempo, porque Deus quer desenvolver nelas a obra dele, a redenção dele, né? Tudo que ele fez por ela. Então, Jesus, assim, olha para você ver, Jesus purificou todos os nossos sentidos para a redenção. Ele teve chaga em toda parte do corpo, por que será? Né? Não é só na parte espiritual, estou reparando a inteligência do homem, estou reparando a memória do homem, não. Ele estava reparando os olhos do homem, ele estava reparando a boca do homem, ele estava reparando a audição do ser humano. Então, assim, ele deixou os remédios, as ajudas para curar a gente, para a gente usar os nossos sentidos, que eles sejam santificados, né? Mas aí você vai vendo o contrário acontecendo, né? O ser humano usando os sentidos para outras coisas. E a gente sabe disso, a gente vê isso, gente. As pessoas não têm vergonha. As pessoas estão tendo coragem de ainda pegar a Bíblia e falar, não, tá, esse aqui foi dito em um outro contexto. Foi falado em um outro contexto aqui, mas as coisas mudou. Gente, o tal do pastor gay lá na live, pastor gay, eu fiquei um tempão sem entender se era homem que se identifica como mulher ou se era mulher que se identifica como homem, porque era tão confuso, sabe? Porque, tipo, um homem de barba e mais cabelo de grande, parecendo mulher, não, e voz de mulher, eu não soube entender aquilo. Mas a interpretação da pessoa, sabe? Ela virar e falar assim que tem casos e casos, ele, né, porque ele é homem, né? Ele quis dizer que, no caso, se não tiver traição, se tiver um compromisso verdadeiro, não tem problema em relação homoafetiva, desde que seja uma coisa em que as pessoas não se traiam, que esse tipo de amor Deus abençoa. Entendeu? Assim, e ele foi distorcendo a palavra de Deus de um jeito. Então, assim, as pessoas usam a boca para falar cada besteira, usam os sentidos dela, porque elas não querem abrir mão
frase que elas têm, daquele sentido, de alimentar aquele sentido. Então, elas vão e vão deturpando a própria palavra de Deus para usar da palavra de Deus, sabe? Para dizer, não, está tudo bem o que nós estamos vivendo. Então, é verdade isso que Jesus está falando. Mas foi para isso que ele nos fez? Então, o que que o divino quer em nós? O que que o divino faz em nós? Que aqui eu vou ler aqui para me terminar de falar e vocês podem falar, ó. Que está falando aqui, ó. Ó, tu és o meu olho, o meu ouvido, a minha boca, as minhas mãos e os meus pés. Então, nós fomos feitos para Deus habitar em nós. A nossa humanidade, nós fomos feitos para ser como que uma veste de Deus. Deus quer ver através de nós. Olha que bonito. Deus, isso é muito incrível, né? Ele sendo tão grande, mas ele quer contemplar a própria obra dele dentro do homem. O ser humano foi feito para ser um tabernáculo. Isso é muito grande. O ser humano foi feito para ser casa para Deus. O ser humano foi feito para ser morada. Então, assim, Deus se alegra, Deus quer ver através dos nossos olhos, mas Ele não vai querer ver pecado. Não é, Ele não quer fazer pecado com eles. Não é isso. Deus, Ele quer falar através de nós, ouvir através de nós, sentir através de nós, se mover através de nós, andar através de nós. Ou seja, é assim que ele quer, vamos dizer assim, se materializar, né? Não foi só com Jesus. Jesus é o modelo perfeito e está deixando um recado para nós. Olha, como que um filho tem que ser para o pai? Como que é um filho para o pai? Olha como que eu fiz com os meus sentidos. E não só isso, né? No meu sofrimento, né? Porque o meu sofrimento foi para reparar, né? Então, o meu sofrimento também foi para ofertar, né? Foi para amar mais ainda a Deus. Então, Ele quer o mesmo de nós. Então, a vontade de Deus é usar de nós, através de todos os nossos sentidos, né? Para amar. E isso vai trazer também a felicidade para nós, porque o saber assim, você foi feito para ser morada de Deus, para Deus habitar dentro de você. Isso traz todos. Isso eu acho que é o único sentido, gente. Fora isso, é como se você usasse uma coisa e não soubesse para que que usa, sabe? Sei lá, pega qualquer coisa assim, só para dar um exemplo, aqui eu já estou terminando para vocês falarem. Deixa eu pegar um trem aqui que eu não sei. Vou pegar o controle remoto como exemplo. É como se eu pegasse o controle remoto, mas eu visse aquele monte de botões lá, mas eu não soubesse usar aquilo direito, o sentido daquilo, sabe? Então eu achasse que o controle remoto por eu não saber o sentido, eu trato de qualquer jeito, eu coloco em qualquer lugar, eu jogo em qualquer lugar, sabe? Eu sujo ele, eu descarto ele, eu desfaço dele, eu deixo ele para lá, sabe? Porque eu não sei. Mas quando eu descubro o sentido, eu sei que ele tem um botão de ligar e ele faz a TV ligar e funcionar. Dá para mudar de canal, né? Ele aumenta, abaixa o volume. Aí as coisas, quando você conhece a finalidade delas, têm sentido. O ser humano vive sem sentido se ele entender para que foi criado. Por que eu vejo? Para que eu ouço? Para que eu falo? Tem um para quê? Então, é um exemplo já que eu estou dando, para a gente entender assim, a finalidade para a qual nós somos criados. Aí ele fala, e com isto conserva em si a minha obra criadora. Ele está falando com a gente, conserva em si a minha obra criadora. E se eu glorificar, me acrescenta o sofrer, o satisfazer, o reparar por outros. Então, através de nós, Deus quer usar de nós, e os nossos sofrimentos também que a gente experimenta os nossos sentidos, porque às vezes tem coisa que é difícil de ver, tem coisa que é difícil de ouvir, tem assuntos que é difícil de falar. É fácil abrir a boca e falar, a gente gostaria de ficar aqui só dizendo coisas lindas do livro do céu, né? Só falando as coisas mais bonitas, mas às vezes Deus quer usar a gente para dizer as coisas mais terríveis, os assuntos que às vezes ninguém quer falar, ninguém quer usar sua boca para falar aquilo, e não consegue aquilo por meio de outras pessoas porque elas têm muito
respeito humano, muita coisa assim, sabe, de querer proteger, de medo, de, ai, isso eu não posso falar, esse assunto é indelicado, isso vai ferir. Então, assim, quer usar a nossa boca para falar, mas muitas das coisas que você fala assim, mas é sujeira, você está falando de sujeira, você está falando de assunto sujo, você está falando de palavras, né, pesadas, mas muitas vezes ele vai usar a nossa boca para dizer isso, para reparar. Então, ele quer esse ato de nós, porque a gente, junto com a obra redentora, é a cruz, é aceitar. A gente não pode querer pensar assim, ah, não, se eu pego os meus sentidos e uso só para te ver, se eu quero ter a visão sua, eu quero ver só coisas lindas, me arrebata aqui dessa terra, Senhor, e faça ver só coisas maravilhosas, não. A gente sofre nos nossos sentidos, né? Às vezes eu tô passando aqui, né, tem vizinhos assim que escuta cada tipo de música que fere os ouvidos, que dá vergonha só de ouvir. Tem música tão explícita, né, que a gente sente vergonha só de ouvir, de tanta baixaria que é a música. Mas tudo isso é para amar Deus, é para reparar Ele, né? É para pedir perdão por essas pessoas. Então, ele usa os nossos sentidos para desabafar as dores dele, né? Então, ele está falando aqui: conserve-se a minha obra redentora e aperfeiçoem-se essas minhas obras. Então, você tomando posse do que eu fiz na criação, assumindo para que você foi criada, usando me amando através da criação, os seus olhos, você saber agradecer e reconhecer que eu que te dei a visão. Você saber usar os seus olhos para contemplar a minha obra e não ser uma cega assim que fala, ai, Deus não me ama, Deus não está comigo. A pessoa está respirando, a pessoa está enxergando, a pessoa está se movendo. Ai, meu Deus não me ama, ai, meu Deus do céu, estou abandonada. Isso é pecado. Isso é pecado. A pessoa tá, a gente. Então a gente começa a perceber assim, Deus me ama, Deus está aqui. Olha as coisas que ele me deu para ver. Então você não vai fazer uma viagem, por exemplo, como as outras pessoas. Você vai viajar e vai contemplar e agradecer a Deus por aquela viagem, por poder contemplar aquela visão linda e reconhecer que foi Deus que criou aquilo. Então, tudo que Deus te der para experimentar com seus sentidos, quando você usa isso para amar Ele e glorificar e reconhecer que Ele que criou tudo, e agradecer por Ele ter criado, né? Então, usar das coisas quando você toma aquela água, porque às vezes não é só ficar falando o tempo todo, não, tá? É um entendimento, é consciência. Na sua mente você já pensa aquilo, né? Que maravilha que Deus me deu essa água para me tomar. Então, quando você usa tudo isso para glorificar a Deus, o que ele está vendo? Quando Deus criou Adão, o que Adão falou para Deus? Meu Pai, meu Criador, autor da minha vida, eu te amo. E ele está vendo, ele está vendo a mesma coisa. O ato criador, que era para o homem sempre estar contemplando a Deus, com tudo que ele é, amar a Deus com tudo que ele é inteiro. E ele também vê o aperfeiçoamento da obra da redenção. Por quê? Porque se hoje nós podemos fazer qualquer ato de bondade, é por meio de Jesus, não é por nós. Foi porque Jesus fez isso por nós e ele santificou todas as coisas. Então, ele está vendo a obra da redenção dele sendo concluída. É só que como que a criação e a redenção pode ser concluída? Pode ser aperfeiçoada? Ele está falando aqui. Só por meio da santificação. Ó. Ressurge a minha obra santificadora, santificando tudo e conservando na própria alma. Porque é através da santificação é que nós vamos fazer esse retorno, é que nós vamos, através dos conhecimentos do livro do céu, é que nós vamos entender, a gente vai entender que tem uma vontade divina que rege tudo, o que nós fomos criados para uma finalidade, que tudo foi criado para uma finalidade, e valorizar o que Jesus fez. Porque sem a santificação, porque a santificação é isso, a santificação é reconhecimento, é o homem tomar posse, é o homem dar uma resposta para Deus, devolver os direitos de Deus. É o ser humano reconhecer que Deus é que tem o direito sobre ele, que essa vida que nós temos foi dada por ele, foi a nova vida que nós recebemos de Jesus. A pessoa vai começar a valorizar o que Deus fez, ela vai começar a valorizar a vida dela, ela vai ter uma vontade divina que rege a minha vida, mas não é para mim viver de qualquer jeito. Eu devo corresponder a essa vontade divina, amando a Deus. Então, é através da santificação,
A santificação é correspondência, é tomar consciência, é conhecimento, é tomar posse, é intenção. A sua intenção começa a ser mudada. Você não vai ver o sentido da sua vida mais, não vai ser simplesmente coisas. O sentido da sua vida. Gente, como a gente, todo mundo aqui pode falar sobre isso. O sentido da nossa vida aqui mudou demais. Com certeza, né? Cada um aqui às vezes vivia por um sentido ou vários sentidos, assim, achando que a sua vida era aquilo, né? Pode ser o dinheiro que a pessoa se agarra, né? O possuir, né? Às vezes o ver, olha, a minha vida é passear, é ver coisas, é isso, é aquilo, eu tenho que ver. Às vezes falar, mas assim, palavras torpes, né? Falar qualquer coisa, fofocar daqui e dali, né? Usando a boca para perder tempo com conversas inúteis, né? E tanta coisa, entendeu? E você, às vezes, o sentido da sua vida era uma pessoa, o sentido da sua vida era uma coisa material, né? Mas não era amar a Deus. Então, como que muda tudo? Quando você descobre a finalidade das coisas, muda tudo. É igual eu estava falando do controle remoto. Quando você descobre para que serve o controle remoto, você não vai mais usar ele de qualquer jeito. Você sabe que tem um jeito que funciona e outro jeito não funciona. Ele tem sentido para você, você sabe para que ele serve. A mesma coisa é. A gente não está aqui como cuspido na terra. A gente está aqui à toa. A gente tem um propósito aqui. E está falando isso, né? Porque de tudo quanto fiz nova criadora, redentora e santificadora, transfundi na alma uma participação de mim. Aí você vai perceber assim, olha, eu fui feita para participar da vida divina através da criação. Então eu participo da obra criadora com Deus. Eu me torno co-criador com Ele. Ele cria através de mim. Ele quer agir através de mim. Eu fui feita para participar, porque aí você vai perceber assim, olha, Deus, o que que Deus vai te contar no livro do céu? Quando você descobre isso, você vai falar assim, filha, você já estava comigo lá na hora que eu pensei naquele sonho. Não foi para mim que eu fiz. Foi para você, meu amor. Para mim amar vocês e vocês me amarem também. Olha, filha, você estava comigo lá quando eu criei a plantinha, quando eu criei os animais, quando eu criei as coisas, você estava lá comigo, né? Aí você vai entender a redenção. Por que que foi a redenção? Nossa, eu fui concebida com Jesus no ventre. Meu Deus, eu já participei com Jesus lá no ato da concepção. Todas as almas, isso é para todo mundo, isso aqui. Todas as pessoas da face da terra, né? São 12 bilhões, né? A conta verdadeira, né? 12 bilhões de pessoas no mundo. O mundo está superlotado de almas e essas almas não estão aqui à toa, né? Então, participação de mim mesmo. Daí ele fala, na minha obra criadora, redentora e santificadora, transfundir na alma a participação de mim mesmo, do meu mesmo obrar. Mas tudo está em si, a alma corresponde à minha obra. Mas corresponde. Não é uma coisa de imaginação, né? A correspondência vem com o conhecimento, né? Aí tá o ser humano se abrir a esse conhecimento, né, gente? Pode falar, tá, meninas? Eu mesmo posso dizer assim, né, que depois que estou fazendo esses estudos, muita coisa na minha cabeça já mudou, né, a maneira de pensar, de agir, de ver as coisas, a maneira, porque toda a vida fui uma pessoa muito impaciente, nunca tive muita paciência de ficar esperando as coisas, e nunca pensava assim, que os acontecimentos seria porque é da vontade de Deus. Então, tudo isso estou aprendendo agora, né? Que tudo que acontece é a vontade de Deus, é Deus, é em nós que Ele age, é através de nós que Ele age. Então, o que nós temos que fazer? Santificar nós, como eu falei, ser, viver essa imagem dele, santificando Ele em nós, né? Santificando Ele em nós. Igual eu falo, Pai Nosso, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. O nome dele tem que ser santificado em nós, em nosso ser, nosso sentido, nossa maneira de ser, de agir, de pensar, de ver as coisas, de falar, nossa maneira de caminhar, né? O lugar que a gente vai, as nossas mãos agir em direção do outro,
para ajudar o outro conforme tem que ser ajudado, não passar a mão na cabeça. Então, tudo isso é um entendimento que Deus vai dando para a gente, né? Que vai tendo esse entendimento do que é Deus em nossa vida, que nós fomos feitos para ser a imagem dele, mas santificando ele em nós, em nossos sentidos, né? Os sentidos nossos foram feitos para isso, para ser luz para o mundo, né? Ser uma luz. Porque se nós matamos em nós o divino, que é divino, nós tornamos treva, nós vamos andar como treva, como um zumbi, sei lá, sem vida, uma pessoa morta, sem sentido, fica criando coisa na cabeça, caçando um meio de ter sentido, né, na nossa vida e preencher todo o vazio nosso, que vai ficando o vazio de Deus em nossa vida. Quando a gente fica, quando morre o divino em nós, vai tornar um vazio em nós. Aí é como a gente vai vendo as pessoas procurar se preencher com as coisas que tem na terra, não vai ter condição, né? Porque é a nossa alma que precisa estar preenchida, preenchido com o que é divino, com a luz, com a felicidade, né? Com a alegria e com o amor de Deus. Ele é o amor que preenche tudo. Então, ele quer ser amor através de nós, ele quer amar as coisas, ele quer contemplar em nós a imagem dele, né? Tudo isso. Então, sendo assim, nós temos que valorizar é o quê? Para que somos criados. Eu mesmo quantas vezes já disse que a minha vida não servia para nada. Quantas vezes eu falei isso? Eu acho que minha vida serve para nada, porque eu nunca consegui realizar nada, mas não é isso, né? Deus tem uma maneira, né? Para cada pessoa, para cada vida, para cada ser. Então, ele que age, ele que sabe tudo. Nós temos que amar assim, aquilo que é a condição que está em nós, né? No momento que nós estamos vivendo. Né? Amém, filho? Às vezes, Jesus ele não te dá uma coisa para o seu bem, no sentido assim, né? Que às vezes a Isso é pessoa pode, né, questionar, né? Na minha vida, assim, eu esperava ter uns dons que eu não tive, umas habilidades que outras pessoas têm e que eu não tenho. Vou dar um exemplo, né? Eu ficava assim, eu queria cantar, que eu acho lindo a gente cantando na igreja, louvando a Deus, sabe? Aí eu queria ter uma voz para cantar, mas às vezes ele não dá, porque aquele sentido, em vez de ser algo que eu vou amar a Deus com aquilo, eu vou ficar soberba, vaidosa, entendeu? Ele conhecendo a minha alma, ele sabe também até em que ponto que ele pode, tipo assim, te dar também, quando ele vai te criar, ele sabe a sua medida perfeita, assim, sabe? Até de dons e habilidade. Olha, eu não vou dar para ela uma habilidade tal, porque não vai ser benéfico, porque ela vai se ensoberbecer, não vai dar os frutos necessários de amor, de correspondência. Então, eu vou dar para ela uma outra coisa, uma outra, né? Isso verdade. acontece. Aí a gente vai tendo esse entendimento agora, né? Tudo conforme ele quer. Agora que a gente vai tendo esse entendimento, com o conhecimento do livro do céu, do estudo, né? Nós somos luz da maneira que ele quer que a gente seja. O dom é para aquele que ele dá para a pessoa que vai saber usar. A gente não sabe, né? Então, tudo bem. Aceitar com amor e viver como ele quer. Amém, né? E a coisa mais linda, se a gente for ver, né? E engraçado que a Aline comentou isso na live, né? Ó, live não, na escola ontem. É que a coisa mais linda é o entendimento. A gente já tem tanta coisa para pensar, tanta luz. Se a gente fosse muito ocupado, com muito dom, gente, com muita coisa assim. Eu tenho dor da visão, então estão me chamando lá no grupo tal, no retiro tal. Eu ia estar tão ocupada com tanta coisa. Eu sou muito criativa, eu crio um monte de coisa e eu preciso doar o meu dom. Eu sou uma engenheira de alto grau de entendimento, então estou sempre com muito trabalho, muito tumultuada de coisa para fazer. Se a gente fizesse de tudo, a gente poderia não fazer nada, né? Poderia estar tão ocupado, com a cabeça tão ocupada na terra, tão ocupada em fazer coisas, porque eu tenho muito talento, e eu tenho que dar esses talentos para o mundo, eu tenho que deixar aqui meu legado, então eu tenho que criar isso, tenho que fazer aquilo, aí eu também faço isso, eu também faço isso, aí eu também sou ótima na cozinha, aí eu também sou ótima costureira,
Aí eu também, nossa senhora, a gente ia viver. E hoje, E hoje, uma coisa mais bonita, a gente vive luz, de luz, de de entendimento, entendimento, é pegar o livro do e céu e trazer e trazer tentar e entender o que Jesus está falando. Isso já é muita energia, então, né? assim, isso já Então, assim, é isso já é assim, muito, sabe? assim, sabe? É E muito é grande muito grande a a gente gente viver, assim, dele chamar a viver gente assim, para viver assim, né? Então, assim, a né? gente Então, assim, a gente hoje, nem, eu hoje, tinha esses eu tinha esses pensamentos hoje, pensamentos hoje, mas antes, eu falei, e hoje eu Senhor, falo para o Senhor, assim, o Senhor me que bom que o livrou Senhor me de livrou tanta dor de de tanta dor cabeça de que eu cabeça teria. que eu teria, porque, Sei lá, se eu sei lá, se cantasse, eu eu ia ficar cantasse, eu ia ficar preocupada em preocupada em aperfeiçoar aperfeiçoar cada vez mais o e canto, ser, e ser, sei lá, sabe, sei lá, querer, que as nossa, eu ia pessoas amar que as chamassem pessoas me para todo chamassem para lugar, todo sei qualquer lá, lugar, poderia sei ser lá, uma poderia ser uma distração distração tão tão grande. grande, né? E hoje o E hoje o conhecimento conhecimento de estar já tem aqui, quem já faça tem isso, quem faça isso, já entendeu? tem quem Já faça tem quem isso, faça isso. já tem quem Já é tem quem é engenheiro e engenheiro domina a e domina a engenharia, já tem engenharia, quem domina já a tem quem ciência das domina a ciência plantas, das plantas, já tem quem tem um já tem quem tem paladar um paladar maravilhoso maravilhoso e e a domina questão aí a da questão da cozinha, cozinha, né? O chefe de já cozinha. tem Já quem, tem quem, com a sei visão lá, com a faz alguma coisa visão faz alguma coisa extraordinária, extraordinária já aí. tem quem Já com tem esses quem, com esses sentidos, já estão sentidos, por aí já estão por aí viajando, viajando, conhecendo o e mundo deixando aí a e sua deixando aí a marca, sua né? marca, né? Como dizem, Mas se mas se debruçando nesses debruçando nesses conhecimentos, conhecimentos, né? né? Então é Então, é interessante, né, esse interessante, né, pensamento, esse pensamento, se a gente for parar para refletir, né? para falar, Para Vilarice. falar, Vilarici. Eu vou pedir para você, se você puder, ler de novo o trecho, que eu estou sem ele aqui, e só para poder eu pegar algumas coisas, né? Tá. Tá. É, É, quem quem se se serve serve dos dos sentidos sentidos para para glorificar glorificar nosso nosso Senhor, Senhor, conserva em si a sua obra criadora. encontrando-me no meu Encontrando-me no meu estado habitual, adorável meu Jesus, adorável não sei Jesus, não como, sei como, viu dentro do viu meu dentro do olho. meu olho. Então eu me Então eu admirei me e ele me admirei e disse: ele me disse: Minha filha, Minha filha, quem se serve dos quem se serve sentidos dos para me sentidos para me ofender, ofender, deforma em si deforma em minha si imagem. minha imagem. Por isso o Por pecado isso dá o morte pecado à dá alma, morte à alma, não porque não porque verdadeiramente morra, verdadeiramente morra, mas mas porque porque dá dá a a morte morte a a tudo tudo que é que é divino. divino. Se pelo Se contrário pelo se serve contrário dos se sentidos serve dos para me sentidos para me glorificar, glorificar, posso dizer: Tu és o meu Tu és o olho, meu olho, o meu a minha ouvido, a boca, minha as boca, minhas as mãos minhas e os meus mãos e os pés. meus pés. E com isso E com conserva em isso si a minha conserve em obra si a minha obra criadora. criadora. E se ao E se ao glorificar me glorificar acrescenta me o acrescenta o sofrer, o sofrer, o satisfazer, o satisfazer, o reparar por reparar por outros, outros, conserva em si a minha conserve em obra si a minha obra redentora. redentora. E E aperfeiçoando em si aperfeiçoando em estas si minhas estas obras, minhas obras, ressurge a que minha obra surge a minha obra santificadora, santificadora, santificando tudo e santificando tudo e conservando-o na conservando-o própria na alma. própria alma. Porque de tudo Porque quanto de fiz tudo na obra quanto fiz na obra criadora, criadora, redentora e santificadora, santificadora, transfundi na alma a transfundi na alma a participação de mim participação de mesmo mim no mesmo obrar, no obrar, mas tudo mas está em tudo si, a está em alma si, a alma corresponde à minha corresponde obra. à minha obra. Deixa eu enviar aqui Deixa para eu enviar aqui você. para você. Eu não te mandei Eu não não, te mandei, não, Laurici? Laurici? Não, não veio. Hum. Mas assim, Ah, aqui ó, é volume Aqui, ó, 5, acabei de mandar acabei aqui. de volume mandar aí. 5, tá. É volume 5, né, que você disse? Sim, sim. É, né? Então, aí ouvindo você falar, a Hilda também partilhando, e aí eu ficava pensando comigo, o Senhor falando ali dos sentidos, inclusive ele dá para a Luísa ali essa experiência dela ver, né, ela estar, né, como se o olho dele estivesse nela, ela estivesse vendo com os olhos dele. E aí eu fiquei pensando mesmo ali nessa realidade literal mesmo dos sentidos, que são, né, que nós temos materialmente 5 sentidos, que é a visão, a audição, o paladar, o olfato e, é os 5. E aí ele fala ali que a alma, né, participa tanto na obra criadora, como ele participou, né, na criadora, na redentora e na santificadora. Ele está inserido em toda essa realidade. E ele quer dar essa participação para nós em todas essas 3 realidades. Quando nós estamos utilizando dos nossos sentidos apenas para abstrair aquilo que é
que é material, nós estamos, de certa forma, participando da obra criadora, porque quando a gente vê as coisas que Deus fez, a gente está direto ou indiretamente participando, porque a gente está dentro. Então, a gente vê tudo que está ao nosso redor, inclusive as outras pessoas e nós mesmos. Quando a gente se olha no espelho, eu mesmo está se vendo as partes do nosso corpo, nós estamos vendo ali que é uma obra que Deus fez. E em tudo, né? Seja nas plantas, nos animais, em tudo que a gente olhar, a gente vai ver Deus. Porque todo criado, ele manifesta Deus de alguma forma. A gente vai... Claro que a vida toda a gente aprende, né, que Deus que criou tudo e tudo ali manifesta Deus. Mas a gente só está tendo uma consciência maior disso à medida que a gente está entrando nesses conhecimentos, lendo o livro do céu, vendo o que ele vai revelando. Então, hoje, a gente não consegue mais, de repente, olhar para uma planta e assim, não perceber que ali existe a mão de Deus que fez aquela planta, que deu condições daquela planta estar. E dela passar pelo processo de germinação, crescimento, frutificação, floração, frutificação, se for aquela função dela. E hoje a gente também percebe isso no momento que a gente enxerga, que a gente vê com a visão mesmo material, que ela está fazendo aquilo que ela foi feita, foi criada para fazer. Só que até a gente ter conhecimento, acessar esses conhecimentos, para nós aquilo ali fazia parte né, era natural da planta, mas a gente sabe que uma planta que faz todo esse processo, ela está correspondendo à ordem para a qual ela foi feita, para a qual ela está na ordem para a qual ela foi criada. Então, isso agora já não chama uma reflexão a partir disso, que a gente já não olha mais para uma... É claro que não é todo momento, mas se no momento de reflexão a gente já não olha mais para uma planta, já da mesma forma que a gente olharia apenas com o olhar natural, com o olho natural. A gente agora já percebe outros elementos ali. Já tem algo a mais, que comunica mais do que isso. E o que isso vai fazer conosco? Quando a gente olhar para aquela planta, ver ali todo o processo pelo qual ela passa e reconhecer, a partir desse conhecimento, reconhecer que ali existe um obrar de Deus. E dá para ele ver aquilo ali, se maravilhar com aquilo e agradecer a ele, reconhecer que ele que fez, desde uma plantinha mais simples a uma complexa, ele teve o cuidado de fazer para nós, para dar para o ser humano, porque tudo que ele criou, ele fez para o ser humano. E aí a gente vai percebendo que esse órgão do sentido já não é mais o mesmo que era anteriormente. Então, quando a gente passa a ver dessa forma e vê um significado diferente, né? Não diferente, mas o significado real, é essa forma da gente, dele estar participando em nós, essa parte da visão. Então, falando da visão, mas isso se aplica a todos os outros órgãos dos sentidos que nós temos. Então, a gente passa ali, porque ele fala lá da redenção, né? Que quando a criatura percebe, ela está participando da obra da criação. Quando há ali, quando participa ele passa um processo a mais, ela já entra na obra da redenção junto com ele. E depois, quando ela realmente entende, compreende, conhece, ela tem consciência, aí ela passa já ali a participar da obra de santificação. E ele vai participando, né? Quando a gente vai reconhecendo, vai vendo que é realmente ele que está fazendo tudo, a gente vai participando junto com ele dessa santificação que vai se dando através desses órgãos. E aí eu ainda pensava assim, né, escutando, que nós, seres humanos, diferente dos anjos, que os anjos não têm os órgãos dos sentidos, porque eles não são materiais. Eles apenas têm a percepção intelectiva. E nós temos, além da percepção intelectiva, nós temos os meios de perceber o mundo pelos sentidos, porque nós temos o corpo.
Então, por isso que o ser humano é a obra-prima da criação. E Deus quis, inclusive, tomar corpo, ter um corpo para ele também perceber o mundo criado, o mundo que ele mesmo fez, a partir de um corpo, através dos sentidos que fazem parte desse corpo, seja visão, audição, né, que são os mais que a gente mais lembra. Porque, embora a gente lembre-se desses dois, que são os mais, talvez que a gente se utilize mais, mas não é que a gente se utiliza mais, é porque é o que a gente percebe mais. A gente percebe mais, abstrai mais as coisas através da visão e da audição. Mas se a gente pensar que o mundo também chega, o mundo e a criação no geral, chega para nós também através do toque, através do contato, através do tato. Tudo que a gente vai tocando está nos comunicando. Só que é tão automático que a gente acaba que passa batido a maioria, acho que talvez 99,99% das realidades que a gente toca passa desapercebido que elas são sentidas. Nós sentimos aquilo, aquelas coisas, aquelas realidades, nós sentimos através do toque. Mas é tão automático que a gente acaba desconsiderando. A mesma coisa é com o paladar, porque enquanto a gente está degustando alguma coisa, porque o paladar vai ter que entrar alguma coisa na nossa boca. Tantas e tantas coisas que a gente experimenta e também passa batido, passa desapercebido, porque para nós a gente não percebe que é algo extraordinário também da gente ter contato com aquilo que foi criado, com aquilo que Deus deixou para nós disponíveis. Então, também nessa realidade, a gente deixa passar batido tanta maravilha. Imagina os gostos. Tem pessoa que, olha, tem pessoas que têm deficiência de paladar, que não sente paladar. Assim como tem pessoas que não têm, que têm, embora enxerguem, mas são os daltônicos, né, que eles enxergam em cores limitadas. Então, imagina, nós conseguimos, com a visão, enxergar. Claro que é todo o cérebro que faz o processamento. A gente sabe que toda a realidade dos sentidos, elas passam pelo cérebro, passa pela inteligência. E capta por ali e que realmente vai dar o significado das coisas. Mas, imagina, quando a gente está experimentando sabores diferentes, quantas vezes a gente para entender, nossa, que coisa gostosa, que maravilhosa, né? É um dom maravilhoso de sentir o sabor das coisas, de sentir o sabor das texturas, né? A nossa língua percebe, tem o contato ali e a gente perceber os sabores, não só os doces, mas a variedade de sabores que existem para nós provarmos, para nós experimentarmos, e que são tudo obra de Deus, são tudo obra criadora de Deus, mas, no entanto, passa desapercebido. A gente pode, de repente, né, pensar um pouco, de repente, parar um pouco mais na hora que for almoçar, nossa, né, nossa, agora aqui, experimentando a textura e louvando a Deus, nosso Senhor, como é que é? Não pela textura em si, mas porque Ele deu-nos essa capacidade, Ele deu para nós esse dom desse sentido, coisa que os anjos não têm, entendeu? O ser humano tem, e Jesus experimentou, Jesus passou por isso, e Ele santificou. Então, quando a gente pensa que Jesus, ao assumir também na matéria os sentidos, Ele santificou todas essas realidades, e para nós passa tão batido. Assim também com o olfato. Quantos odores, quantos cheiros, quantas fragrâncias a gente às vezes toca, né, durante o dia, né, seja agradável ou desagradável, mas que a gente passa batido, desapercebidos e não se toca que ali realmente tem Deus que fez aquilo, né? É obra dele. E passa batido, passa desapercebido. Então, assim, é um trecho assim, pequenininho, mas que traz, pelo menos assim, fui pensando, nossa Senhor, o Senhor deu para nós um corpo dotado de tanta potencialidade, dotado de tantos dons na matéria mesmo.
no organismo mesmo, na substância, na materialidade que há no nosso corpo. E quantas vezes ela é tão ignorada, desprezada, assim, ignorada mesmo, né? Vamos usar essa palavra, ignorada, de tantas realidades que poderia estar sendo utilizados para glorificar Deus. Assim como Jesus santificou todas as realidades, porque passou por ele, então, assim, o que eu percebo, que eu vejo, que ele também quer se utilizar da nossa vida, da nossa existência, da nossa materialidade, também ao tocar essas realidades, para que nós também possamos estar santificando, reconhecendo, tendo consciência, correspondendo com aquilo que a gente vai tocando. Então, assim, uma vida, ela já vai se a gente se essa ficha de repente cair agora, porque para mim, assim, até então eu nunca tinha pensado assim, mas agora, se essa ficha cair para mim agora, eu já não vou mais poder olhar as coisas já da mesma forma, ou experimentar as coisas que eu vou comer, ingerir, já não posso mais ser igual da mesma forma, ou cheirar, o cheiro, eles já vão me remeter que, nossa, olha, existe aqui uma obra criadora, existe aqui a mão de Deus, existe aqui uma ação divina que fez isso e que disponibilizou isso para mim. E claro que a gente não vai se apegar a isso, mas elas já não vão mais passar da mesma forma. Então, assim como a Luísa teve ela viu assim com os olhos viu assim com os olhos de Jesus, então assim ele quer se utilizar dos nossos órgãos, dos nossos órgãos de sentido, para perceber o mundo, para ver o mundo, para escutar o mundo, para cheirar o mundo, para degustar o mundo, mas não para que fique nessa realidade. Claro que a gente sabe que não é para ficar nessa realidade, mas passa por essa realidade, porque nós estamos aqui, porque nós estamos nesse plano. E só que a gente tem essa capacidade hoje dessas realidades passar por nós e serem elevadas, não ficar apenas no raso, não ficar apenas ali né? Aí uma outra coisa que eu lembrava, conforme estava escutando vocês, me veio aquela passagem assim que Jesus fala que ele não veio para abolir a lei, mas ele veio para aperfeiçoar. Então, foi falado mais de uma vez a palavra aperfeiçoar. Aí me veio assim, se as realidades elas passam por nós não apenas batida, mas elas ganham um significado, então nós, de alguma forma, estamos aperfeiçoando aquilo que foi feito. Porque estamos dando significado, porque estamos compreendendo o significado daquilo que foi feito, para que foi feito. Porque nada que Deus fez, ele fez aleatório. Tudo que ele fez para alguma coisa. Existe um sentido, existe um significado, existe um para quê de tudo que ele fez. E de tudo que ele vai dispondo, inclusive na nossa vida, existe ali um para quê. Existe um significado. E existe um sentido. Então, quando a gente vai, o sentido, o sentido é o significado, é o para quê. Mas aí a gente ainda está aqui nessa realidade dos sentidos, né? Pelo menos é o que eu compreendi desses sentidos orgânicos mesmo, dos sentidos nossos, das capacidades biológicas, que claro que essa é uma capacidade biológica que ela está ligada à realidade imaterial, porque nós tocamos através do sensível, do humano, do material, mas ele só passa por ali e vai para o imaterial, que é para a nossa alma, que vai para a nossa inteligência, vai para a memória, e vai ali, de alguma forma, vai mover a nossa vontade, para inclusive reconhecer a ação de Deus, a ação divina naquilo. E como essas situações, essas realidades, elas vão servir de material para nos santificar, para fazer com que a gente vá tomando forma divina, para que Deus vá tomando forma e corpo em nós, para que esse espaço que somos nós vai se transformando, vai se aperfeiçoando e vai se tornando divino.
E assim, eu vejo que vai passando tudo, vai sendo esse processo. E como a gente vai aprendendo que nada, né, Deus não vai agindo magicamente na nossa vida, ele vai agindo aos poucos e vai sendo num processo gradativo. Eu percebo que tudo assim, ele vai fazendo de forma que a gente vai compreendendo, né, em partes, mas que a gente chega ao ponto de compreender o todo, do todo, né, daquilo que realmente ele teve a intenção de fazer, de criar, redimir e estar santificando. Sei lá, foi mais ou menos isso que foi vindo na minha cabeça. Esse aperfeiçoamento, quando você está falando, estava pensando, né? Esse aperfeiçoamento é tomar consciência, né? Aperfeiçoar, assim, ele já fez tudo, né? Nós tomamos daquilo que ele mesmo fez. Esse aperfeiçoamento, fiquei pensando assim, tomar consciência, sabe? Porque se a gente for olhar, então, nós todos, nosso corpo todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, foi feito para oração. É oração. Foi feito para ter convívio com Deus. Então não é errado, né? O nosso corpo, a nossa pessoa, assim, esse aperfeiçoar, que eu fiquei pensando assim, quando eu falo assim que Jesus, ele santificou todas as coisas, às vezes a gente pode pensar assim, nossa, você teve que alterar a estrutura física nossa porque era pecado? Não, mas a culpa estava, é a vontade que se corrompeu e aí o ser humano desconfiou de Deus, né? Ele teve, não é à toa como teve vergonha dele mesmo, né? E se escondeu. Então, a visão que o ser humano teve de tudo ficou sujo. A contaminação está na interpretação, na forma que a pessoa está vendo as coisas. E aí, na divina vontade, a gente vai descobrindo, diferente, né? A gente vai descobrindo que tudo é para oração, que é santo, né? Quando ele nos deu os olhos para ver, a boca para falar. Então a gente percebe que tudo é para ter vida de oração, porque às vezes a gente antes pensava, pelo menos eu pensava, que quando eu estou fazendo alguma coisa assim, de trabalho, coisas assim, isso não tem Deus assim ali em mim. Não tem Deus ali. Eu não posso falar que é Jesus que está fazendo isso em mim. Eu não posso falar, Jesus está aqui nesse momento ligando esse computador, Jesus que está trabalhando através de mim, Jesus que está fazendo a comida através de mim. Eu pensava assim, Jesus vai estar só quando eu estiver lá no momento na igreja, vivendo uma adoração, um momento na missa. Então, é o pensamento, e que muitos ainda têm, porque não tomou posse, né? Não tem conhecimento, né? Então, assim, hoje muda tudo. Então, é interessante a Luísa ter visto Jesus no olho dela, porque ela vai despertar em nós uma atenção. Tem um Deus querendo viver em mim aí. Eu não posso tratar as coisas de qualquer jeito, viver a minha vida de qualquer jeito. Tem um Deus olhando através dos meus olhos, né? É interessante demais, parece que abriu assim a atenção dela, porque às vezes ela pode pensar assim, que os olhos dela é para ver Jesus fora, né? Mas aí ela está vendo, não, Jesus vê através de mim. Ele está querendo encarnar esse entendimento. Jesus vê através de mim. Ele vai pensar através de mim. Ele vai ouvir através de mim. Aí você estava falando dos sentidos, que realmente o trecho hoje abordou muito esses sentidos. Mas a gente só entende também, por isso que a gente não pode separar nenhuma das coisas, né? A gente só entende a finalidade desses sentidos também com as potências da nossa alma, com a inteligência e a memória, porque Deus desenvolvendo ali pelo conhecimento que a gente vai tendo dos escritos, é com a nossa inteligência que a gente vai perceber que Jesus está vendo através de mim. É pela reflexão que eu vou saber, ele ouve através de mim. Então é muito interessante. Se a gente for ver, é que eu estava pensando assim, mas o que é esse aperfeiçoar que Jesus está falando da santificação? Por que está falando que a gente toma posse da obra da criação e da obra da redenção, né? É porque a gente vai ter esse convívio com ele. Não é que a gente vai entender assim, que tudo que a gente vê, que vai ser motivos para se entreter com Deus, para conversar com ele, né? E que ele também, na redenção, ele vai comunicar as dores dele, então ele vai fazer a gente participar das dores dele, às vezes ele vai mandar amargura para nós. E o interessante, igual você falou, ele não pode isso com os anjos, ele não pode isso também com os bem-aventurados, porque eles não estão mais no corpo, é com quem está na terra, quem pode desenvolver isso. Então, como que é importante os nossos sentidos, sabe por quê?
Senão, como que vai ter reparação? Se não for através. Se aquilo não doer nos nossos ouvidos, que a gente ouve, for difícil de ver, que a gente queria até fechar o olho, meu Deus, é tão absurdo que eu tô vendo que não é difícil até de ver, mas tem que passar pelo nosso sentido para ser real. Então é muito incrível, né? Se a gente for ver, né? E a santificação, a gente vai, tipo, não é só viver igual você falou assim, muito interessante. Porque se fosse todo mundo Deus tá, né? Claro, todo mundo tá todo mundo respirando, agindo, né? A criação, vendo a criação, e às vezes até pensando em Deus mesmo, foi Deus que fez isso. Mas é só isso, né? É diferente, porque aí você vai, na santificação, na que você estava falando, eu pensei assim, interessante, porque além de reconhecer que tudo é Deus e para que ele fez, a gente vai começar a participar junto com ele pelos outros. E a gente vai tomar posse do trabalho dele, entendeu? Aquilo que não pode desenvolver com os outros, aí você vai começar a ter interação com ele e se preocupar, cara. Você não vai só ouvir as dores dele no seu ouvido e se unir à redenção dele. Você vai falar sobre as dores dele. Você vai fazer atos contrários. Ele vai desenvolver outras coisas, sabe? Porque você vai falar daquilo que ele está falando, das dores dele, você vai compreender. Pela santificação, você vai compreender. Olha, filha, através disso que eu estou permitindo você passar, eu estou reparando e nessa realidade. Sei lá, eu estou lá com a minha filha lá, ninando ela, né? Filha, você não está só correspondendo à minha criação, você está comigo através desse ato, você está reparando por todas as mães. Está mandando o vale benéfico para as mães que às vezes estão falando, eu não queria, que chatice ficar aqui cuidando de filho. Que chatice, porque não consegue ver ali santidade, não consegue ver ali que aquilo ali é divino. Ou seja, ela está recebendo a vida divina, mas por que você está falando que a alma fica morta? Ela não toma posse. Todo mundo está recebendo essa vida, mas a pessoa não tem disposição, ela não se abre. Ela não... Então, ou seja, Deus está feliz assim, nele mesmo, não está tirando a vontade dele mesmo, não está impedindo a divina vontade, mas a felicidade no ser humano e a divina vontade no ser humano, o ser humano participar dessa felicidade, de ser imagem e semelhança de Deus, e a felicidade que essa mãe vai experimentar de estar iluminando a criança e saber que aquela é a vontade de Deus, né? E tem um para quê ali, né? Então, assim, muda tudo com a consciência. Então, esse aperfeiçoar é purificar aqui, né? É a gente tomar posse, né? Porque aí Jesus vai falar, não chame de impuro que eu purifiquei, né? A sua visão, o seu... Porque, assim, tem coisa que dói demais, sabe? Eu fico, assim, triste quando as pessoas falam assim, você ouve até padres falar assim, né? Gente, dedica um momento para oração, mas assim, do jeito que eles falam às vezes, aquele momento que a pessoa está trabalhando e fazendo aquele ato ali, como se aquilo ali não tivesse valor nenhum, assim. Só tem valor tal coisa, entendeu? Então, assim, aí aquele momento que a oportunidade da pessoa conversar com Deus também, amar a Deus ali, ela vai desenvolver atos ali de amor, ela perde, né? Porque ela pensa, ai, só posso amar a Deus quando sobrar um tempo do meu dia. E não é. Então, muda tudo, né? É muita coisa para falar, né, gente? Se deixar, a gente fica falando aqui. A minha cabeça fica explodindo de coisa assim. Mas, Uma coisa assim que me lembrei agora, você falando, né, do aperfeiçoar, me veio a palavra participação. Porque na santificação a gente participa junto com Deus, né? Ele em nós fazendo, ele em nós agindo. Então é uma participação. E quando tu falava da felicidade, o que o Deus quer? Ele quer a nossa felicidade. E a nossa felicidade é a felicidade dele é a nossa felicidade. Mas vem através do quê? Da participação. É pela participação. Então, se a gente participa, a gente sabe também para que está participando, como é que se dá essa participação, porque ele vai trazendo isso através do conhecimento, ele vai revelando isso para nós, como que é essa participação, essa parte, fazer parte mesmo, não ser separado.
Porque aí a gente vai tomando consciência que a gente não está mais separado, que a gente agora é uma coisa só, é uma realidade só, é parte um do outro. Nós vamos fazendo parte de Deus, Deus fazendo parte de nós de forma concreta, de forma real, de forma visível mesmo, de forma ali verdadeira. Então, esse é o processo de santificação, e isso vai trazendo para nós felicidade, porque, nossa, eu participo de Deus, tanto naquilo que Ele criou, naquilo que Ele redimiu, como naquilo que Ele está fazendo agora, santificando. Então, eu participo. Então, como que a gente vai perceber uma felicidade maior do que essa? Do que participar da realidade de Deus, de participar de Deus. E essa é a felicidade, esse conhecimento, é ter essa consciência, é ter e reconhecer isso. Então me veio assim, né, que esse aperfeiçoamento que ele faz, que vai dar para nós hoje, é essa participação consciente no processo de tudo que ele está fazendo, de tudo que ele está realizando. Então, veio para mim também essa realidade da participação, ser parte. E a santificação faz com que a gente seja parte de Deus e, né, tenha realmente uma vida comum, uma vida única, uma vida um só, ser um com Ele, como Ele desejou, né, desde sempre, ser um conosco e nós um com Ele. Então, essa é a participação, e então, dessa forma, se dá esse aperfeiçoamento. O que não se dava antes, faltando esse conhecimento, faltando essa adesão, faltando essa cooperação nossa, essa correspondência nossa. Amém. Oi, Hilda, Quer falar mais coisa, Hilda? Não, é isso mesmo que eu entendi também, né? Que nós temos essa participação, entendendo que tudo que é feito é Deus que faz em nós e através de nós, né? Não é nós. Então, é um entendimento maravilhoso que Deus vai dando para a gente, depois que a gente vai tendo um conhecimento, né? Desses escritos. E a gente só vai ter isso mesmo quando a gente começa a estudar. Se a gente parar, se for pensar no desânimo, se for pensar que não dá conta, aí, né, fica tudo, aí já deixa do agir de Deus em nós, já deixa, né? Deus vai deixar. Então, nós temos que ser mesmo esse canal unido a Ele, né, fazendo a participação junto com Ele, de entendimento e amor, porque Ele quer amar através de nós. Ele quer ver em nós o amor, Ele quer receber de nós o próprio amor dele, né? Então, é dando essa abertura de participação junto com Ele. Amém, Virgem? Ilda, quando você falava anteriormente lá que antes da Divina Vontade você não encontrava um significado para a sua vida, né? Como se sua vida não servisse para nada. Então, imagina como que isso faz diferença, esse conhecimento agora, saber que você, desde sempre, Deus estava contigo, desde sempre Ele participava da sua vida, mas você, por falta do conhecimento, você não tinha essa consciência, não participava da vida com Ele. Então, por isso que você não via significado. Mas imagina a criatura mais, assim, que possa achar que é mais inútil na face da Terra, porque hoje tantas pessoas se consideram inúteis, né? Nossa, minha vida não serve para nada, minha vida não tem significado para nada, nada que eu faço dá certo, e eu escuto isso, infelizmente. Aí você fala, meu Deus, é uma parte de Deus. Deus quer ter vida nessa alma, quer ter vida nessa vida. Como que essa vida não serve para nada? Mesmo que eu não realizasse nada humanamente nesse mundo, mas só de saber que Deus quer participar daquele nada dela, daquela inutilidade dela, daquela pequenez dela. Deus quer estar ali, Deus quer fazer, Deus quer ver, Deus quer perceber o mundo através dessa pessoa. Né? Deus quer olhar as coisas através dessa pessoa, quer escutar as coisas através dessa pessoa, quer ter as experiências através dela. Então, se ela tem esse conhecimento, ela já vai saber, nossa, minha vida tem todo o significado. Mesmo que eu não fizesse nada humanamente que tenha valor para as pessoas, mas para Deus eu tenho todo o valor, porque Ele está tendo vida em mim, tendo participação da minha vida. E, então, assim, é uma percepção que muda tudo.
Então, assim, muda tudo. Não é mais a mesma vida. Então, chega de não ter significado, chega de não ter sentido, chega de não ter valor. Nós temos valor porque temos Deus. Só e totalmente por isso, né? Porque não é só por isso, né? Mas isso é tudo. Isso não é nada, isso é tudo. E faz toda a diferença. É verdade mesmo. Se estamos aqui até hoje, se eu estou aqui até hoje, é porque tem um sentido, né? É o sentido da vontade e o querer dele em mim, né? Através de mim fazer alguma coisa. Né? É verdade isso. É, o, você está falando, Tucília, daí vem pensamento assim, né? O valor é o projeto de Deus em nós, né? Porque a gente não tem como não pensar assim, né? Minha cabeça já veio assim, né? Se a gente não faz essa participação, você falou de reconhecer, porque hoje o mundo está querendo valorizar o humano e dizer para o ser humano, você tem valor, mas sem tirar a participação, sem o divino. Acabou. Não tem como. Não tem como. É Deus. Igual eu estava falando assim, que move as mãos, que faz tudo. É Deus que está fazendo em nós. Qualquer bem é Deus em nós. A participação é reconhecimento de que nós somos um vazio que Ele habita. Só que o que está acontecendo hoje? O ser humano, você é maravilhoso, você tem muito valor, seus pensamentos, seja você mesmo, se empodere, conquiste. Aí acabou, aí mata tudo. Tirou Deus e ficou o eu, matou a vida divina. Matou a vida divina na pessoa, porque matou tudo, é o deicídio, matou. Não tem como. Porque o que muda na nossa vida? A gente fala assim, nossa, eu nunca mais vou abrir minha boca para falar que a minha vida não tem valor e não tem significado porque eu estou ofendendo o meu Criador, né? É Ele que está vendo através de mim, é Ele que está vivendo através de mim, como está através de todo mundo. Então, eu tenho que mudar a minha forma de pensar. Só que se eu pensar que é eu e tirar Deus, achar que é eu que sou maravilhosa, acabou tudo. Entendeu? Mata o divino. Né? A pessoa fica falando que é ela, que é ela, que é ela, acabou. Então, assim, o valor está o valor está em Deus ser para a gente. A gente é para Deus. É para Ele. Aí está o valor. Entendeu? Tirando isso, esvaziando o divino, acabou. Não tem como, né? Muda muito a nossa vida. Muda muito. Então é isso, né? Você quer fazer a oração final, Laurence? Tá bom. Então, hoje, nesse domingo da Divina Misericórdia, nós queremos louvar, Senhor, pela tua divina misericórdia que hoje nos concede nesse dia estar ainda sobre a terra e ser espaço da tua vida, da tua existência em nós. E poder em nós, Senhor, ver o mundo, escutar, perceber através de todos os órgãos dos nossos sentidos, ver tudo que o Senhor tem feito para salvar as almas, tudo que o Senhor tem feito por amor às almas. E é tão desprezado, tão irreconhecido, mas mesmo assim o Senhor nos dá. E nesse domingo que o Senhor pediu que fosse festejada, que fosse celebrada a sua divina misericórdia, que o nosso olhar possa se voltar para esse amor grandioso que o Senhor tem para conosco, de nos dar ainda, nesse tempo, nós não sabemos até quando, mas ainda nos dá a possibilidade do retorno a Ti pela Tua misericórdia, Senhor. Então, nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos por esse domingo extraordinário, inclusive não só porque é uma festa na igreja, mas toda a igreja, seja nós que estamos aqui na militante, seja a igreja padecente no purgatório ou a triunfante no céu, está em festa pela sua misericórdia derramada no mundo inteiro para que as almas sejam resgatadas. Então, por isso, Senhor, nós te agradecemos por nos dar a oportunidade de podermos utilizar da nossa boca, da nossa voz, para falar do teu amor, falar da tua obra misericordiosa, que quer alcançar todas as almas. Nós estamos aqui para sermos para ti, Senhor.
Utiliza-se de nós, da nossa vida, para sermos também instrumentos de misericórdia para as outras almas. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agradecendo também a nossa mãezinha, que é a mãe da Divina Misericórdia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus misericordioso, nós cremos e confiamos em vós. Confiamos em vós. Amém. Obrigada, viu, Hilda? Obrigada, Laurici. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado Fiat. seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam Que louvados. seja louvado. Amém. Com Deus. Amém.